Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5. E quem achou pode ir dando glória a Deus. Aleluia, adorando ao Senhor. Só tem uma coisa, aliás, duas coisas que é proibido neste lugar. A primeira é ficar em silêncio, porque aqui você tem liberdade para glorificar o Senhor. E a segunda é conversar com uma pessoa que está do seu lado, para você não perder o foco. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: não perca o foco. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi sobre rei em Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Diga comigo, repita comigo: todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarás em minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Fecha os teus olhos nesta noite e peça em oração para que o Senhor Ele venha falar com a tua vida através da sua santa e poderosa palavra. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, a tua palavra nesta noite, ela será ministrada. E eu te peço, meu Senhor, que não venha ser um homem a falar de si mesmo, que não venha ser um homem a falar de seu próprio intelecto, mas que seja o teu Espírito Santo a usar a vida, os lábios do homem como instrumento em tuas mãos nesta noite. Que o homem diminua, que o Senhor cresça. Que a tua igreja, ela venha a ser renovada, fortalecida, restaurada pelo poder da tua palavra, Senhor. Que todo levante, que toda barreira, que toda oposição do inimigo que venha, meu Deus, de encontro à vida dos teus filhos, tentando impedir de que a compreensão e o entendimento se achegue aos teus servos nesta noite, venha ser colocado por terra. E que o teu nome, Senhor, nesta noite, ele venha a ser exaltado, engrandecido neste santo lugar. Assim, meu Senhor, eu te peço, em o nome de Jesus, e só você que crê, aplauda ao Senhor bem forte, isso, bem forte, e diga glória a Deus. Toma o teu assento. Nós teremos como tema desta mensagem: aleluia, não perca o foco. Aleluia. É até um recado para você ficar atento e esquecer a pessoa que está do teu lado por alguns minutos. Aleluia. Irmãos, nós temos visto que de todas as formas
contra as nossas vidas, para nos tirar o que é de mais importante para nós, servos do Senhor. Ele tem posto diante dos nossos olhos tentações. O mundo de todas as formas tenta nos distrair e nos influenciar, para nos tentar tirar da presença do Senhor e roubar de nós a unção que nos é dada pelo Espírito Santo. De todas as formas, o inimigo ele tem se levantado contra o povo de Deus para nos tirar a coroa da vida. Nós temos visto que ele tem usado de várias estratégias, ele tem usado de vários artifícios, de várias artimanhas. A palavra de Deus, ela diz nesta noite que, ouvindo os filisteus, que Davi ele tinha sido ungido a rei em Israel, todos os filisteus se voltaram contra Davi para tentar tirar de Davi a unção que Deus estava derramando sobre a vida de Davi, para retirar da coroa que Deus tinha posto sobre Davi como rei. Assim também é em nossos dias atuais. Ou seja, meditando eu nesta palavra, o Senhor ele me trazia aos nossos dias atuais e tem me mostrado que conosco não tem sido diferente. Ou seja, quando o inimigo sabe que nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós passamos a renunciar o mundo, as coisas que no mundo há, quando nós nos despojamos de nós mesmos para nos enchermos de Deus, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, de todas as formas o inimigo vai investir contra nós para nos tirar da presença do Senhor. Ou seja, é como se nós tivéssemos nos nossos dias atuais e muitos tivessem sabendo de que agora nós somos servos do Senhor. Sabe, o irmão fulano agora é servo do Senhor, o irmão fulano, a irmã ciclana agora é crente. Então vamos todos contra eles, para os tirar da presença do Senhor. E a Bíblia fala que aqui eram todos os filisteus subiram contra Davi. Porém o Senhor nesta noite, Ele me traz somente alguns filisteus que tem feito com que muitos servos do Senhor venham perder o foco, com que alguns servos do Senhor venham estarem distraídos. Somente 5 filisteus o Senhor Ele quer falar conosco nesta noite. Mas saiba que são muitos os filisteus que se levantam contra as nossas vidas para nos tirar da presença do Senhor, e isso será enquanto nós estivermos servindo ao Senhor. Assim foi com Davi, e assim é conosco também. Mas a palavra de Deus, ela diz que Davi, ele consultou a Deus. Então olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: não para de consultar a Deus. Aleluia. Ou seja, consultar a Deus, meditar na palavra, buscar a presença do Senhor. Nós não devemos parar de buscar a presença do Senhor. Nós não devemos cessar de buscar a Deus. É uma busca incessante.
intimidade com Deus na nossa caminhada. Davi, a Bíblia fala que quando os filisteus vieram contra Davi, Davi logo consultou a Deus e disse: Senhor, eu subirei contra estes filisteus, tu entregarás nas minhas mãos. E o Senhor disse: pode subir, Davi, porque eu vou entregar todos os teus inimigos nas tuas mãos. Isso enquanto nós não perdemos o foco. Isso acontece quando nós estamos focados em Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, em intimidade e comunhão com Deus. Sobe. Deus ele vai falar: sobe, porque eu sou contigo. Ainda que os inimigos se levantem, ainda que os filisteus sobrevenham contra a tua vida, ainda que todavia tentem roubar a tua coroa, ainda que todavia tentem retirar a tua unção, todavia eu direi: sobe contra os teus inimigos, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Mas vejamos, queridos, que aqui Davi, ele não era um guerreiro imaturo. Apesar de ser um jovem, Davi já era um jovem experiente em batalhas. Aqui Davi ele já tinha vencido o leão. Aqui Davi já tinha vencido o urso. Aqui Davi já tinha vencido um gigante, Golias. Então, apesar de jovem, Davi ele era um guerreiro maturo e não imaturo. Certamente, por isso mesmo o Senhor disse: vai, Davi, porque eu sou contigo. Vai, Davi, porque esses filisteus que estão tentando roubar a tua unção e tirar a tua coroa, todavia eles serão destruídos. Você sabe o que é que acontece? É porque muitas das vezes muitos servos do Senhor ainda não adquiriram uma maturidade espiritual e estão indo a lugares a qual Deus não está autorizando, e estão caminhando por lugares onde Deus não quer que eles caminhem. Isso por quê, pastor? Porque eles não consultam a Deus. Porque eles andam segundo as suas próprias vontades. Porque tem lugares que Deus diz vai, e tem lugares que Deus diz não vai. Porque tem companhias que Deus diz anda com eles, e tem companhia que Deus diz não anda com eles. Esse tem sido um dos motivos em que muitos já perderam o foco, já saíram do centro da vontade de Deus. E a Bíblia fala nesta noite de dois comportamentos de Davi que o fez vencedor diante dos filisteus, a quem queriam roubar a sua coroa e tirar a sua unção. Qual foi, pastor? Davi ele consultava a Deus, e Davi ele fazia tudo o que o Senhor o ordenava. Davi ele consultava a Deus: Senhor, isso é de Deus ou não é de Deus? Se Deus dissesse Davi não é de Deus, Davi não ia. Mas hoje nós temos visto que muitos não consultam mais a Deus, tomam decisões sem consultar a Deus, projetam as coisas sem consultar a Deus, caminham antes de consultar a Deus, vão por onde querem, fazem o que querem, fazem o que bem querem e vão perdendo o foco diante da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas você sabe qual é o objetivo de tudo isso? Isso são filisteus se levantando contra o povo de Deus para roubar a unção de um servo e de uma serva do Senhor. Aleluia, Deus. Porque certamente aonde nós vamos conservar a nossa unção e a coroa do Senhor sobre nossas vidas é somente andando pelos caminhos que Deus quer que nós venhamos andar. Glória a Deus. Aleluia.
Tem lugares que Deus diz para ti, não vá, e você vai. Tem lugar que Deus diz, esse lugar não é para ti, esta companhia não é para ti, porque aí vai correr um grande risco de você perder a unção que eu quero te entregar. É por isso que você não cresce espiritualmente, é por isso que você não adquire intimidade, é por isso que a minha autoridade, a minha unção não está sobre a tua vida, é por isso que o entendimento não abre, o conhecimento da palavra não chega, a maturidade espiritual não vem, porque você está andando segundo a sua própria vontade. E se você observar bem, quando nós estávamos fazendo a leitura da palavra, eu pedi para que você viesse repetir comigo, no momento em que a Bíblia traduz, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Aleluia. Você não faz noção do que o inimigo é capaz para te tirar da presença do Senhor. Do que o inimigo é capaz para fazer com que a unção de Deus não venha sobre a tua vida. Porque ele sabe que quando a unção chegar na tua vida, a autoridade de Deus ela vem junto. E aí o inimigo se levanta e todavia ele cai por terra. E aí o inimigo articula e todavia o discernimento que Deus te deu não permitirá cair em armadilhas. E ainda que o inimigo invista, todavia o Deus Todo-Poderoso será aquele que vai te conduzir. E em todas as batalhas ele vai te fazer um vencedor. Aleluia. São só dois comportamentos que faz de um homem e de uma mulher de Deus vencedor na caminhada: consultar a Deus e fazer aquilo que Deus lhe ordena. Ainda que aos seus olhos no caminho você diga assim, mas Senhor, este caminho está cheio de armadilhas, o Senhor vai desfazer todas elas. Ainda que neste caminho você veja assim, Senhor, está tudo escuro, o Senhor vai dizer, eu sou a luz desse caminho. Ainda que você diga, Senhor, este caminho é longe, é distante, mas o Senhor vai dizer, todavia eu te darei força para que você chegue no final desta caminhada. Mas quando você escolhe ser o condutor de seus próprios passos, certamente você corre um grande risco de cair em armadilhas. Quando você escolhe andar segundo a sua vontade, certamente você está desprotegido e desprovido da presença de Deus. Porque nós só andamos protegidos, guardados, revestidos, quando nós estamos andando segundo a vontade de Deus. E são todos os filisteus que se levantam contra a tua vida para te tirar da presença do Senhor. Não são somente 5, mas eu quero nesta noite citar somente 5 filisteus que têm tirado o foco de muitos servos do Senhor. Primeiro, Satanás tem usado muitos para nos afrontar. Mas qual é o motivo de Satanás usar pessoas para nos afrontar, para nos tirar do espírito, para fazer com que nós venhamos perder a paciência, para fazer com que nós venhamos falar aquilo que o Senhor não quer que nós venhamos falar, para nós fazermos aquilo que o Senhor não quer que nós venhamos fazer. Porque quando o inimigo usa alguém para roubar nossa paciência, e nós não estamos na presença do Senhor, nós não estamos em vigilância, todavia nós iremos fazer algo ou falar algo que Deus não quer que nós venhamos fazer ou falar. É o filisteu da afronta. O filisteu da afronta. E nós só conseguimos vencer este filisteu quando nós perseveramos em oração, em comunhão com o Senhor.
Por que não nós falarmos de uma mulher chamada Ana? Que muitos conhecem a história desta mulher, está escrito lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, que a Bíblia fala que Ana era constantemente afrontada por Penina. Ela tinha uma rival. Eucana, o seu esposo, tinham separado uma porção para ambas. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E em todos os momentos Penina a irritava, Penina a zombava, Penina a afrontava. Sabe de uma coisa? Satanás vai colocar uma Penina na tua vida para te afrontar. A Penina muitas das vezes é alguém no seu trabalho, é alguém no seu conviver do dia a dia, é alguém que você conhece, é alguém que você caminha para te tirar do espírito, para fazer você entrar na carne, para te afrontar. Mas qual é o objetivo, pastor? O objetivo é fazer você perder o foco. O objetivo de Penina com Ana era fazer Ana perder o foco. Mas Ana, a Bíblia diz que Ana perseverava orando. Ana era uma mulher aflita, angustiada, e ela foi até dita: não, essa mulher está embriagada. Não, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher angustiada, aflita de espírito, mas todavia eu ando em comunhão com Deus. Por que, pastor, que ela andava em comunhão? Porque ela não retribuía a afronta que ela levava. Enquanto ela era zombada, ela não retribuía a zombaria. Ela estava no Espírito, ela estava em comunhão com Deus, ela não tinha perdido o foco. E a palavra de Deus, ela diz que Deus pesou na balança sobre as obras de Penina e as obras de Ana. E a palavra de Deus diz: o Deus a qual nós servimos é um Deus que exalta, mas também é um Deus que abate. O Deus que nós servimos é um Deus que abre as portas, mas também é um Deus que fecha. É um Deus que enriquece, mas também é um Deus que empobrece. E lá no final da história a Bíblia vai dizer que aquela mulher que estava sendo afrontada, que aquela mulher que estava sendo zombada, Deus honrou a vida daquela mulher e ela gerou um filho da promessa chamado Samuel. Quem aqui já foi afrontado? Isso é um filisteu que tem se levantado para fazer você perder o seu foco, para te tirar a unção que Deus está querendo derramar na tua vida, para tirar a coroa que Deus reservou para pôr na tua cabeça. Então Deus, Ele te trouxe este lugar nesta noite para você colocar por terra este gigante da afronta, e para te dizer que você não perca o foco, permaneça em comunhão com o Senhor, não caia na armadilha do inimigo, não entre nas afrontas de Satanás, porque aquele quem vai justificar a tua vida é o Deus Todo-Poderoso a quem você está servindo e adorando. Aleluia, aleluia. Quantos já perderam a sua unção e a sua coroa, porque Penina veio contra ele e disse: olha isso e aquilo outro. Aí você diz: eu sou crente, mas eu não aguento desaforo. Então lá vai também, saiu do espírito, entrou na carne, perdeu a unção, a coroa caiu e já não é mais a mesma pessoa. Mas tudo isso é um de todos os filisteus que estão investindo contra a tua vida para roubar a unção. O primeiro filisteu, qual é que eu falei? O filisteu da afronta. Segundo, as influências. As influências têm sido um dos filisteus que tem feito muitas pessoas perderem o foco. No livro de Gálatas, no capítulo 2, a palavra de Deus, ela diz que Pedro, ele foi levado a uma cidade chamada Antioquia. E lá Pedro, ele estava indo em uma missão, na missão de influenciar os gentios a serem judeus. Mas quando Pedro botou os pés em Antioquia,
de repente Paulo chega e diz: opa, Pedro. E Pedro tentou: não era eu. Diz: eu já vi. E Paulo repreendeu Pedro na sua cara e disse: Pedro, como pode tu, como judeu, querer que o gentio venha a ser judeu se tu está se comportando como gentio? Em outras palavras, traduzindo nos nossos dias atuais, Paulo chegou e disse assim: como é que pode, se eu te coloquei neste lugar para tu ser um influenciador, e tu como crente está sendo influenciado? Como pode tu querer que alguém venha a ser crente se tu não se comporta como crente? Glória a Deus. Hoje o maior motivo de muitas pessoas não virem à igreja são as influências de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você é a imagem e a semelhança do Senhor. Os seus comportamentos, eles trazem repercussão. Quando você era do mundo, nada repercutia. Você falava palavrões, você se comportava de qualquer forma e ninguém olhava para os seus comportamentos. Mas a partir do momento que você passa a ser um servo do Senhor, uma palavra que sai da sua boca, ela é medida. Um comportamento seu, ele é medido, porque você é uma influência neste mundo. Aí muitas pessoas dizem assim: para que eu vou ser crente? Para ser igual aquele irmão? Aquele irmão que tem inimizade com a vizinhança, que compra mas não paga. Aquela irmã que senta nas calçadas para falar da vida dos outros. Para que eu vou ser crente? Era isso que Paulo estava falando. Como pode, Pedro, tu como judeu, era para estar influenciando o gentil a serem judeu e não sendo influenciado pelo gentil? As influências que o inimigo tem usado tem impedido que muitos não venham receber a unção de Deus sobre a sua vida. Assim foi Pedro em Antioquia. Antioquia, trazendo para os nossos dias atuais, é o seu lugar de trabalho, é a sua faculdade, é a sua escola, é a sua família, é a sua convivência diária. É a Antioquia que Deus te coloca todo dia e te diz assim: eu te coloquei aí para tu influenciar o gentil a serem judeu. Deus está dizendo: eu te coloquei neste lugar para tu ser um influenciador, e através da tua vida muitas vidas venham se render aos meus pés. Aleluia. Mas os comportamentos e as influências de muitos tem sido mais um dos filisteus que tem feito muitos perderem o foco. Mas a Bíblia fala que eram todos. Quem está disposto a sair daqui mais de meia-noite hoje? Deus, ele me entregou 5, mas ele pode me entregar mais 5, depois mais 5, a gente vai se estender um pouco. E nós estamos só no segundo. O terceiro, os convites. E aí, irmão, vamos lá para tal canto? Tem problema não, irmão. Lá tu vai tomar o teu refrigerante sim, tu vai ter a música do mundo lá, mas tem problema não, irmão. Vamos lá, vamos. Isso vem desde o princípio. Quem lembra em Gênesis capítulo 3? Quando a serpente diz: tem problema não, Eva, pode comer. Vai acontecer nada não, Eva, pode comer. Quem disse? Deus disse. Conversa, Deus está com um negócio de conversa, pode comer. Os convites. Sabe qual é o convite que você nunca deve rasgar e nunca deve rejeitar? É o convite que o Senhor faz a ti para buscar a presença dEle. Quando Deus ele manda um convite para mim, eu rejeito o convite da família, eu rejeito o convite do amigo, eu rejeito o convite de todos, mas o convite que Deus faz eu não rejeito.
E o pecado vai adentrar no mundo se tu comer. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: não deixa a serpente te enganar não. Engana ela mesmo uma vezinha. Só ela que te engana. O povo fácil de ser enganado, né? Você nunca engana a serpente. Eu não vou não, que meu Deus disse que eu não fosse. Peraí, deixa eu consultar a Deus primeiro. Senhor, lá vai ter, Senhor, uma garrafazinha de uísque na mesa, Senhor. Vai ter um freezer cheio de cerveja, Senhor. E vai ter aquele forró do risca-fato, ralabucho. Depois tem uma cena. E aí, Senhor, eu vou perguntar a ele para ver se é para tu ir. O que é que ele vai dizer? Pergunta a Deus se os lugares que tu está frequentando, Deus quer que tu frequente. A Bíblia fala que Davi, ele consultou a Deus. E por isso Deus disse: sobe, Davi, vai, porque ainda que venham todos os filisteus, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas aí o convite vem e diz: eu estou atento. Eu sou crente, mas não sou de ferro. E aí o inimigo vai fazendo muitos perder o foco. A unção não chega, o Espírito Santo não age, a maturidade não chega, permanece aquele crente cru, sem discernimento, sem maturidade. Porque Deus, ele diz: não era para tu ter ido. Quem anda consultando a Deus aqui? Deus sabe. Deus está vendo tudo. Existem lugares, irmãos, que eu ando, dias eu consulto primeiro a Deus. Lugares que eu sei que eu vou enfrentar a batalha espiritual, que eu vou ter que conviver com pessoas de todo tipo, mas eu digo: Senhor, eu vou. E ele disse: vai, meu filho, porque eu vou entregar todos eles nas tuas mãos. E aí eu entro em vielas, favelas, vou muitas das vezes em lugares onde há tráfico de drogas. Pastoreei 3 anos na Calcaia, e em 3 anos eu evangelizava uma favela chamada Cigana. E quando você entra lá dentro, na porta tem bem-vindo ao inferno. Se está de capacete, tire, de carro baixa o vidro. E aí eu, a pastora, minha esposa e os obreiros. A recepção era um monte de bandido com pistola em cima da mesa. Mas toda vez eu dizia: pode entrar, pastor, porque aqui o Senhor tem liberdade de falar do Deus a qual o Senhor serve. E naquele lugar Deus convertia vidas. Naquele lugar Deus mudava a história, porque o Senhor era com a minha vida. Mas antes de ir eu dizia: Senhor, eu posso ir, Senhor? Eu vou. Aí o Senhor diz: vai, meu filho, porque eu sou contigo. Mas muitos têm dito: eu vou, eu posso, eu sei. Você não pode, você não sabe nada. Quem pode tudo e quem sabe tudo é Deus. 3, né? Já 3, né? Está cedo ainda. Ah, é longe de meia-noite. Vamos para mais um. Esse aqui tem colocado um monte de crente para voar. Esse aqui, meu irmão, é um filisteu que tem acabado com muitos. O filisteu das redes sociais. Vivemos em uma geração de crentes virtuais. Só que o propósito de Deus é que nós sejamos crentes espirituais. Meu irmão, esse é o pior
É o filisteu das redes sociais. Tem feito até com que muitos crentes tenham rebolado a Bíblia, e a Bíblia agora é o celular. Procure o livro de 2 Samuel. Mas o bom é você folhear a Bíblia e sentir o aroma das palavras, e sentir o aroma da Bíblia Sagrada, e dizer: eu ainda tenho intimidade com as Escrituras do Senhor. Aleluia. Mas de vez em quando passa o dia todo no celular, mas não tem coragem de passar 1 hora lendo Bíblia. Passa o dia todo no celular, mas não passa 15 minutos de joelho orando. Passa a madrugada no Facebook, mas não tem coragem de acordar de madrugada para orar. Conversa 5 horas, 6 horas com uma pessoa que nem conhece. Tem milhões de amigos nas redes sociais, mas não quer um amigo verdadeiro que nunca vai te abandonar, que é o Senhor. Pense num filisteu que tem tirado um sangue de muito crente, que tem arrancado coroa da cabeça de muito crente, meu irmão, e não é brincadeira não. Aleluia. Que Deus converta todos os celulares, para que os donos dos celulares venham ser convertidos, porque eles passam mais tempo nos celulares. Então eu vou orar para Deus converter primeiro os celulares. São 4. Ainda falta ainda uns 20. Olha para o irmão que está do teu lado. Seja espiritual e não virtual. Aleluia. Aqui nessa palavra, irmãos, os filisteus, eles se mostram insistentes, investindo contra Davi. E em nossos dias atuais, os filisteus, eles se mostram insistentes contra as nossas vidas, para nos tirar da presença do Senhor. Então permaneça sempre consultando a Deus e fazendo com que o Senhor venha ordenar na tua vida. Assim você será vencedor em todas as batalhas. Tiago capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor, ela diz: bem-aventurado é o varão que sofre tentações, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem separado para aqueles que o amam. Ele diz assim, bem-aventurados são aqueles que sofrem as investidas do inimigo, porque quando eles são provados e permanecem na presença do Senhor, eles são aprovados e recebem a coroa da vida, e a unção está sobre a vida deles, e todavia eles andam em comunhão com Deus, e o Senhor é com eles em todos os momentos, e o inimigo todavia não prevalece sobre as suas vidas. Aleluia. O que nós temos visto nos nossos dias atuais é que Penina está vencendo muitos, porque muitos não estão agindo como Ana, estão retribuindo a afronta. O que nós temos visto é que muitos, Deus está colocando lá em Antioquia, como colocou Pedro, mas eles estão sendo influenciados pelos gentios e não estão influenciando os gentios a serem judeus. Eles estão sendo influenciados pelo mundo e não estão influenciando o mundo a buscarem a Deus.
Hoje nós temos visto que muitas igrejas, e não generalizo, o mundo já adentrou dentro da igreja. E na minha concepção, na minha crença, na minha fé, eu continuo crendo que a igreja ela deve ser influenciadora do mundo e não influenciada pelo mundo. Mas nós temos visto igrejas que parecem mais boate. É jogo de luz, fumaça, parece mais uma discoteca. Mas tudo isso para atrair o mundo para a igreja. Não, nós devemos permanecer sendo igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, fugindo da aparência do mal, revestindo-se do poder de Deus e cheio da unção e da autoridade do Espírito Santo derramada sobre as nossas vidas. A igreja da modinha. E Paulo fala aos Gálatas que ainda que ele mesmo ministrasse, ou um anjo que viesse do céu e ministrasse outro evangelho que não fosse a cruz, que fosse esse um anátema. O evangelho permanece sendo a cruz, nunca deixará de ser a cruz, para que eu e você venhamos compreender que sem cruz nós não caminhamos com Jesus. É necessário carregar a cruz e caminhar com Jesus. A cruz ela tem um nome. O nome da cruz chama-se renúncia. Negar a si mesmo, andar nos caminhos do Senhor, consultando a Deus e fazendo aquilo que Deus ordena. Aleluia. Aleluia. Falta um. O quinto foi justamente o gigante que venceu Davi, o gigante do comodismo. O comodismo impede de você ser cheio da unção. O comodismo impede de você ser mais íntimo com Deus. O comodismo te impede de se aproximar do Senhor. Um dia eu vou, quem sabe um dia, talvez, pode ser que um dia eu acorde de madrugada para orar ao Senhor. Pode ser que um dia eu crie disposição para ler Bíblia. Eu não vou hoje para a igreja, não. Só os domingos tá bom. Comodismo fez com que Davi ficasse no seu palácio, numa zona de conforto, enquanto era para ele estar no campo de batalha guerreando com o exército de Israel. E naquele momento sobreveio uma mulher que todos conhecem a história, chamada Berseba, uma mulher muito bela, muito bonita. A janela se abriu e os olhos de Davi foram postos sobre aquela mulher. O comodismo fez com que o Davi, que nessa história vence os filisteus, viesse a se tornar um homem derrotado momentaneamente. Não deixe o comodismo fazer você perder o seu foco. Deus está com saudade de muitos servos do Senhor, que um dia estiveram no primeiro amor, que um dia contavam as horas para começar o culto, que um dia contavam dias para chegar o dia do culto e vir adorar o Senhor. Deus está com saudade desta igreja, que se alegra na presença do Senhor e no momento de adoração se quebranta, chora. Deus está com saudade desse povo. Mas tudo isso por conta do comodismo. O comodismo que impede de você ser cheio da unção. O comodismo que impede de que o conhecimento de Deus se achegue na tua vida. O comodismo que impede de você ser um crente maduro e vencedor de grandes batalhas. O comodismo que tem feito muitos perder o foco. Então aqui eu citei 5.
E eu quero te dizer, não caia na afronta do inimigo. Não saia do foco. Não caia na afronta do inimigo. Não seja influenciado, seja um influenciador. Não aceite qualquer convite. Consulte ao Senhor antes. Se desligue mais das redes sociais. Se apegue mais à palavra do Senhor. Saia da zona de conforto e entre no campo de batalha, porque o Senhor vai te fazer um vencedor. Se você crê, aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse. E aqui eu quero encerrar nesta noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: nada temas das coisas que hás de padecer, porque eis que o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que vencer receberá o dano da segunda morte. Você sabe qual é o propósito que o diabo tem usado de várias artimanhas para tirar o povo de Deus do foco? É fazer você perder a coroa da vida que Deus tem reservado para ti. Mas ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida a qual Ele tem te prometido. Olha para o irmão que está do teu lado e diga mais uma vez para ele não perder esta palavra nesta noite. Diga: não perca o foco. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz: olhai atentamente para o único autor e consumador da tua fé, que é Cristo Jesus, ao qual desprezou as afrontas, os pecados que tão de perto cercavam, as nuvens de testemunhas e os embaraços, e se assentou à direita do trono de Deus. Olhe para o autor, para o consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, e Ele vai te dar a honra, a glória de você se assentar à direita do trono de